Paz, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade de louvar o Senhor através das nossas lives. E nessa noite eu comecei mais cedo a ser a live das 10, mas começamos um pouco mais cedo, porque hoje quase não tem culto nas igrejas, né? Tem muitas igrejas que não tem culto, então muita gente está em casa. E pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez trazendo um pouco de música e uma palavra de salvação pelo canal Portal Ciência e Luz no YouTube. Nós estamos agradecidos a Deus e nesse início eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos conceda uma palavra de comunicação, nos conceda que nessa noite muitos que estão a ouvir a palavra, ela possa ser útil para a sua vida. Fazer com que, através desse instrumento, a palavra de Deus possa ser falada, possa ser espalhada e possa servir como meio de salvação para aqueles que estão necessitados. Conforto para os que precisam, e assim Deus, pelo seu Espírito, ache lugar na vida de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dar graças a Deus porque tivemos um dia abençoado e graças a Deus nós podemos dar graças ao Senhor. Eu creio que, como eu sempre digo, nem todos têm assim uma palavra de agradecimento, porque muitos passaram por dificuldades, por lutas, né? Outros não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mesmo assim, o Senhor tem ajudado até aqueles que não têm o real conhecimento da sua palavra. Então que Deus abençoe cada um, como tem abençoado nesse dia, e que nós possamos ouvir músicas agradáveis a nossos ouvidos. Eu estou restringindo minhas músicas porque está tendo uns problemas com as músicas, né? Então eu tenho que selecionar qual música eu posso botar ou não. Está tendo esse problema com o YouTube, né? As músicas, não podemos colocar todas as músicas na live, porque ela tem um processo de monetização, apesar que ainda não é monetizado, mas existe a intenção. Então, tem que ser selecionada as músicas. Tem música que tem restrição, e as que tem restrição não permite que seja tocada assim, sem uma autorização prévia dos seus possuidores, né? Mas eu quero nessa noite ler um versículo aqui na Palavra de Deus para balizar o nosso assunto. Eu quero ler em 2 Pedro, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículos 10 por diante. Então diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis
em paz. Amém, meus queridos. Que Deus ache lugar em cada coração para entender essas palavras. Nós estamos vendo aqui nessa palavra do apóstolo Pedro, essa leitura tem por título A Vinda do Senhor. Mas nesse texto que nós estamos lendo, ele não fala assim especificamente só sobre a vinda do Senhor. Ele está mais preocupado em falar a respeito da condição que estarão aqueles que estão esperando a vinda do Senhor. É interessante isso, porque ele diz aqui no versículo 10, o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão. Então, ele está dizendo que olha, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, e nesse dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se fundirão, quer dizer, pegar fogo, né? E a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, ele colocou aqui o que vai acontecer nesse dia. Ele está dizendo, olha, nesse dia, quando for o dia da vinda do Senhor, vocês vão perceber o céu passando com grande estrondo, os elementos que existem estarão se queimando, se desfazendo pelo fogo, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Então ele prossegue dizendo, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, quer dizer, se todas essas coisas que você está vendo, toda essa coisa que está diante dos seus olhos, vão perecer, que tipo de pessoa convém você ser em santo trato e piedade? Por quê? Porque ele está dizendo aqui que se tudo isso vai se desfazer e vai existir uma diferença para aqueles que estão em santo trato e piedade. Então, que tipo de pessoa convém você ser nesse momento? Aquelas pessoas que serão destruídas pelo fogo, ou você tem alguma previsão para o seu futuro? Ele diz, que tipo de pessoa, já que você sabe que isso tudo vai acontecer assim, que tipo de pessoa você é, o que é que você está esperando para a sua vida? Então ele prossegue, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e a terra se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. O que é que você está esperando nesse dia? Mas aí agora ele faz um fecho aqui no seu assunto, dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele estejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Fácil de entender essa colocação de Pedro. Ele está dizendo que vai haver um final, esse final vai ser terrível, a terra se desfará em fogo, os elementos ardendo se fundirão, e aí ele pergunta que tipo de pessoa você espera ser, já que isso aí vai ser inevitável. É inevitável isso aí que acontece. Você não pode, por exemplo, agora nós estamos com um problema lá no Afeganistão, o Talibã tomou conta lá daquela nação, e o pessoal pega o avião, o carro, o que puder e foge, porque ele tem ainda uma válvula de escape. Nos Estados Unidos, nós temos lá em um dos seus estados grandes incêndios que estão consumindo uma infinidade de terra, matas, inclusive casas, né? Mas o pessoal, através das prefeituras, eles conseguiram sair, porque havia uma válvula de escape para aqueles que puderam sair e escapar do fogo. E em muitos lugares que estão acontecendo terremotos e vulcão,
mas muita gente sai porque em algum lugar existe um ponto de apoio de salvação. Mas no caso aqui, ele diz que no dia do Senhor não vai ter essa oportunidade, porque a própria terra, os elementos ardendo se fundirão, e tudo que as obras que árvores pegarão fogo. E aí ele pergunta: que tipo de pessoa você prefere, ou você está sendo colocado em qual lado? Você vai ficar no lado daqueles que vão pegar fogo sem esperança, ou você tem alguma válvula de escape? Aí então ele diz mais na frente: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Mesmo que tudo isso que está previsto aconteça, ele está dizendo nós, existe um povo, esse nós, ele incluiu uma nação que faz parte do reino de Deus. Esse nós, ele tem uma esperança de que existe uma válvula de escape, existe um ponto de apoio, porque ele diz: aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Então, baseado nessa palavra que ele diz que habita um novo céu e uma nova terra, aqui na frente ele diz assim: as suas obras se desfarão. Veja que, baseado nessa palavra de obras, isso será também o fator de julgamento, porque o que vai julgar se você vai pertencer a esse novo céu e essa nova terra são as suas obras. Que as obras, existem obras aqui na terra que vão definir qual lado você está. Nós temos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, 19, que diz assim, 5:19: porque as obras da carne são manifestas, que são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Veja bem, essas são as obras da carne que não passarão pela prova do fogo. Os que estão praticando essas obras da carne, que são chamadas obras da carne, e obras do Espírito também vão ser definidas, os que estão praticando essas obras da carne não passarão pela prova do fogo e não herdarão declaradamente o reino dos céus. Porque prostituição, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e entre outras abominações, essas pessoas que praticam outras coisas declaradamente não herdarão o reino dos céus. Então, por isso que lá, quando Pedro diz que naquele dia a terra e suas obras passarão com grandes tondos, e como fogo se fundirão, se queimarão, se derreterão, também essas obras aqui se desfarão, porque não passarão pela prova de fogo. Mas ele não deixa também sem esperança. Ele diz no mesmo capítulo 5, no versículo 22, ele diz: mas as obras do Espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, contra essas coisas não há lei. Assim como existe as obras da carne que levarão seus praticantes a serem destruídos com suas obras no dia da vinda do Senhor, também há aqueles que praticam as obras do Espírito, que é o fruto do Espírito, que é amor, gozo. Amor não quer dizer amor, eu te amo, não. Amor é um amor praticado. Amor se revela pelas obras. Não adianta você dizer eu amo, se você
não pratica as obras, você dizer, eu amo uma pessoa, mas você não ajuda, você não estende a mão, você não faz o bem para aquela pessoa, você não ama, isso é um amor fingido. Então, gozo, paz, quem é que pode ter paz com o coração cheio de ódio? A paz ela não existe sem que ela não, em si ela não existe, ela é um produto do amor no coração de alguém. Para que você tenha paz, você tem que tirar do seu coração o ódio, tirar do seu coração a lascívia, tirar as obras da carne, tem que sair do seu coração para que possa penetrar as obras do Espírito. Aí sim você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus, passa a praticar as obras que certamente subsistirão ao dia do Senhor. Então, isso é as obras da carne e as obras do Espírito. São, naquele dia, como eu disse que existe hoje terremoto, fogo, tal, inundações, mas as pessoas têm um escape, vem um avião, pega um helicóptero, tira, mas naquele dia não tem para onde ir, não. Naquele dia, porque tudo que está diante dos seus olhos vai se desfazer, até você, se as suas obras não coincidirem com a palavra de Deus. Então não tem escape. O único escape é agora pela palavra do Senhor. Então nós podemos confirmar esse assunto aí, com muita clareza em Coríntios, né? Eu estou lendo para a gente abalizar o nosso assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10, diz assim. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça que me foi dada, eu pus, como sabe, arquiteto o fundamento, outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra, preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá punição, detrimento, mas o tal talvez seja salvo pelo fogo. Então veja o que é que ele está dizendo aqui. Está dizendo que o fundamento daqueles que querem alcançar a salvação é Cristo. E em cima dessa base que é Cristo, que é a pedra fundamental, você edifica as suas obras, você faz suas obras. Quando você faz suas obras, você está declarando se você tem conhecimento daquela pedra fundamental, se você tem amor àquela pedra fundamental, e se existir isso em você, é a base para as suas obras. Mas ele está dizendo aqui, as suas obras podem ser uma obra de palha, de ouro, de prata ou de pedra, de madeira, dependendo, é isso que vai definir a sua salvação ou a sua condenação. O que é que você está fazendo? Não só o que é que você está fazendo, mas como você está fazendo. Porque você pode apresentar um edifício muito bem pintado, mas dentro daquele edifício pode não ter concreto, ferro, tal, pode ter somente uns tijolos fracos, que no primeiro vendaval ele cai, porque a obra é de palha. Você pode apresentar um trabalho só para a sua honra e glória. Você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer muitos trabalhos, mas que pode ser que aquele seu trabalho não esteja plantado naquele fundamento que é Cristo. E se esse seu trabalho não tiver plantado no fundamento que é Cristo, a sua obra não terá um grande futuro, porque ela diz a palavra de Deus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá
punição. Então ele está, como muito dizendo, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Muitas vezes nós que trabalhamos com a igreja, eu não quero entrar em detalhes sobre a igreja, estamos falando sobre a palavra de Deus, mas aqui é necessário entrar nesse assunto, onde nós podemos falar de uma maneira coletiva como igreja ou individual como crente, né, como pessoa. Isso, se uma igreja toda, ela pode estar sendo levada para o caminho errado. Ela pode estar fazendo coisas que aparentemente pode ser uma grande figura, mas pode ser uma obra que não vai sobreviver diante da aprovação de Deus. Você, como crente individual, você pode estar sendo bem apresentado, você pode estar fazendo uma coisa que todo mundo está achando que você é um grande irmão, é uma grande pessoa, mas que, na verdade, você pode não estar sendo aprovado por Deus no seu trabalho. O que a gente tem que ter cuidado não é só em ser um crente, tem que ter cuidado também se as nossas obras estão sendo aprovadas por Deus. O apóstolo Paulo disse que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se esperássemos em Deus somente aqui, desse mundo, né? Porque esperar, até os que não são crentes, todo mundo espera nesse mundo, né? Esperar juntar riqueza, fortuna, casas, carros bons, viagens, tal. Está esperando tudo nesse mundo. Mas o que tem certeza da salvação, ele não está esperando só aqui, ele está esperando após a morte ter a certeza da salvação. Isso é o resultado de como você fixou as suas obras, onde você fez suas obras, o que é que você fez, e como é que eu posso fazer as obras para saber se ela é ouro, prata ou o que é. Você tem que ter um conhecimento daquilo que você aceitou, você passou por um processo de transformação, e o próprio Espírito Santo, através da igreja agora, dos seus pastores, dos seus ministros, ela vai lhe instruir qual é o verdadeiro caminho, o melhor caminho para você ter a santificação, que é o caminho da santificação, é realizar suas obras. Mas que devemos estar sempre atentos, porque essas obras é que vai definir se elas passarão pelo fogo ou elas não passarão pelo fogo. Isso é muito importante. Eu quero ler aí de Lucas 24, um versículo aqui interessante, que diz: Lucas 24, já achei aqui, 24 e 18, diz assim: respondendo, cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só tu és peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais são essas coisas? E ele disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, por que eu estou lendo esse versículo? Porque quando, após a ressurreição, Jesus apareceu àqueles 2 discípulos, e ele não se declarou logo, não se identificou como sendo Jesus, mas Jesus perguntou, ele disse: vocês, o que foi que aconteceu? Então os discípulos disseram: mas tu é de onde? Que você veio de onde? Que todo mundo sabe o que foi que aconteceu em Jerusalém, e você não sabe? As obras que aconteceram nesses dias. Jesus disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: diz as obras que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então veja que eu só quero pegar esse trecho aqui: poderoso em obras. Então o que ficou na mente daquele discípulo foram as obras que o Senhor Jesus realizou durante o pequeno espaço de tempo que ele ficou aqui junto com
com os discípulos. Então nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu vou apenas dar uma pausa aqui para ouvir umas músicas, né? E depois nós estaremos encerrando. Eu quero continuar nesse mesmo assunto, lendo em João, capítulo 3, versículo 19, que diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, por causa de suas obras que eram más. E todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É um assunto que nós estamos falando sobre as obras. Ele está dizendo que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Está muito clara a explicação. Se você está praticando alguma coisa errada e alguém acende uma lâmpada, você trata de fugir dali. Se tiver um ladrão chegando numa casa e alguém acender as luzes, ele vai tratar de ir embora, né? Porque ele não gosta de luz, ele quer trabalhar no escuro. E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz por causa de suas obras. E que obras eram essas? Aquelas que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, e versículos. Podemos ler outra vez. Essas obras são obras que levaram aqueles homens a continuar no erro, né? Porque as suas obras eram manifestas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio. Então, eles amaram mais essas obras, que eram as obras da carne, do que a luz. Que a luz, conforme João está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram continuar nas obras da carne, na escuridão das trevas da carne, do que seguir essa luz, não por falta da palavra, mas por falta dele não querer abandonar, por falta dele não querer abandonar as suas obras que eram más. Isso que todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Mas mesmo que a luz veio ao mundo, e eles preferiram amar mais as trevas do que a luz, mas mesmo assim, eles não escaparão do dia do juízo. Eles poderão escapar do dia atual de uma igreja, de uma punição, etc. Mas naquele dia que nós lemos inicialmente, onde a terra se fundirá e suas obras serão queimadas, esse dia não poderão escapar, porque todas as obras serão provadas diante do nosso Deus. Então eu quero, ainda nós temos em Hebreus, capítulo 4, uma palavra importante para concluir. Hebreus, capítulo 4, nos diz que (4, 12 e 13), porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e da medula, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas serão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então veja que ele diz aqui que a palavra de Deus é viva, mas no versículo 3 ele diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Aquelas obras que o homem praticou, aquela fugida do homem da luz, escapou, correu da luz por causa das suas obras, mas a Bíblia diz que não há nenhuma criatura encoberta diante dele pela palavra.
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, é muito importante que a humanidade e o homem fique atento a essas palavras, porque você pode fugir hoje de um pastor, de sua esposa, do seu filho, do seu marido, de qualquer outra pessoa, mas ninguém foge diante da palavra de Deus, diante do Espírito de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não adianta se esconder, porque o único refúgio é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá no Salmo que a sombra do Onipotente, né, nos esconderá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é chegar lá e voltar, não. A Bíblia fala habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é morar lá, é entrar e não sair mais. Então, aquele que habita lá, através do seu arrependimento, da sua confissão, então, ele certamente ele alcançará o perdão e terá a segurança, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Os que não estão debaixo do esconderijo do Altíssimo não escaparão naquele dia na vinda do Senhor. Se nós quiséssemos ler ainda Hebreus 6, por diante, diz assim: porque a terra que embebece a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos é reprovada, e perto está da maldição, e será queimada. Mas vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhará a salvação, ainda que assim falamos. Então veja, aqui eu quero concluir com essa palavra dizendo que a terra, veja bem, a terra que não falta chuva nela. É uma terra, mas não é uma terra seca do deserto, é uma terra que está sempre molhada ali. Você regada, bota água, bota estrume, mas ela não nasceu nada. A Bíblia diz que a terra está sempre molhada, mas não produz nada. Então, ela produz erva que não é proveitosa. Então, essa terra não tem a bênção, mas é porque ela produz espinhos e abrolhos e é reprovada, perto está da maldição. É como se você tivesse uma terra, regasse, colocasse tudo assim, e ela produzisse espinhos. E outra terra produz coisas boas, com a mesma água, com o mesmo suprimento. Então uma será queimada, a outra será preservada. E como se nós podemos entender isso na palavra de Deus? Podemos entender que a palavra de Deus está sendo lançada para todas as pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que queiram ouvir, pessoas que não queiram ouvir, pessoas que estão na luz, pessoas que estão nas trevas, todos estão ouvindo a palavra de Deus. Estão sendo regados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas a escolha de dar frutos é com você. Você pode dar fruto ruim, você pode abraçar as obras da carne, ou você pode abraçar as obras do Espírito. Isso agora é você que escolhe, você é livre para escolher agora. Mas amanhã você pagará pela sua escolha de hoje. Então que Deus abençoe, que você, conforme Pedro disse, qual é o tipo de criatura que você quer ser naquele momento difícil, onde não vai ter escapatória mais, vai ter só uma sentença de divisão para o bem ou para a punição. Que tipo de pessoa você quer ser? Quer ser uma pessoa que fez boas obras, ou você quer ser uma pessoa que permaneceu na escuridão, não por causa da falta da palavra, mas por falta de interesse de abandonar as trevas e seguir a luz? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu gostaria de concluir aqui apresentando para vocês o meu canal no YouTube, o canal Portal Ciência e Luz, do pastor Armando Silva.
E vocês podem entrar lá, lá tem muitos vídeos, inclusive esse aqui vai para lá daqui a pouco. E tem outras lives. Se você entrar na aba comunidade, você vai encontrar muitas coisas lá, você pode entrar lá, dar uma boa noite, você pode entrar lá e fazer seu comentário. É tudo aberto para todos aqueles que quiserem ter a oportunidade de nos ajudar. Que Deus nos abençoe e uma boa noite de paz em nome do Senhor Jesus.